com você, meu amor. Veja bem. Aproxime-se do seu marido. Ou do que restou dele. Meu amor. Contemple o fantasma a que se reduziu seu belo oficial de mosqueteiros. Oh, meu Deus, como pode? Como pude fazer isso com ele? Seu verme desumano. Esbraveje. Humilhe-me à vontade, Magda. Mas não faça como antes. Não despreze o meu amor. Aceite a minha proposta. Calma, meu amor. Para suavizar os sofrimentos do marido, a infeliz esposa curvou seus desejos de Camilo. Sacrificou-se para libertar o pai de seus filhos. Mesmo assim, seu desgosto cresceu ainda mais com o triunfo. Pois mais do que nunca, Camilo reconheceu-se detestado. Pretendia convencer Magda a ficar para sempre ao meu lado, mesmo lhe concedendo o retorno do marido. Ela, porém, que se sacrificou às minhas exigências, não podia esconder o desprezo, o ódio que sentia por mim. Camilo então desistiu, cansado de lutar por alguém inatingível, e renunciou aos desejos que o enlouqueciam. Mas ainda assim, uma sinistra vingança surgiu em minha mente. E essa vingança daria origem às desgraças que há 3 séculos perseguem meu espírito. Aprendam, meus alunos, com o exemplo a seguir. O que a inveja e o rancor são capazes de fazer a um espírito desequilibrado. Maria Magda pediu-lhe a vida e a liberdade do marido, e Camilo comprometeu-se a concedê-las. Esqueceu-se, porém, de fazer-me prometer devolvê-lo intacto, sem mutilações. Então, sem a menor compaixão, ordenei: vazem os olhos do desgraçado! Que o ferro incandescente perfure as vistas do traidor, lançando-o nas trevas da cegueira! O que este espírito não percebia, porém, é que existe um Deus todo-poderoso a contemplar do alto da sua justiça aquele ato abominável. Um crime que Camilo arquivou na consciência e que haveria de reparar através dos séculos. Ainda hoje, 300 anos depois, não consigo esquecer-me do olhar de Magda ao rever o marido. No pátio da prisão, ao receber o pobre companheiro desacordado, ela pôde constatar toda a extensão da minha perversidade. Meu amor, o que fizeram com seus olhos? Eu vou te ajudar. Por que tanta maldade nesse mundo? Por quê? Concedi-lhe a vida e a liberdade do homem amado, senhora, tal como constava em nosso acordo. Não poderá negar a minha generosidade. Afinal, podendo matá-lo, devolvo Jacinto agora aos seus braços. Maria Magda, porém, continuaria galgando um calvário áspero e agitado, inevitável para aquela desventurada existência. Acompanhem as cenas, meus caros aprendizes. Jacinto de Ornelas e Ruiz, inconformado com a situação deplorável, tomou uma triste decisão. Minha amada, não desejo tornar-me um estorvo à sua vida. És agora chefe do lar, pois sou agora um homem tão inútil quanto desesperançado. Pobre Magda, desdobra-se em atividades heróicas, sozinha a criar nossos filhos, abandonada pelos amigos, e mesmo assim ainda conserva a força e a fé intactas. Sinto não poder oferecer a ti e às crianças
proteção contra a perseguição de pessoas más, muito menos o amor de um pai que zela pelos seus. Portanto, para nada mais sirvo nesta casa. Adeus, minha querida. Quem sabe um dia ainda nos veremos novamente. De seu eterno apaixonado, Jacinto. Esta foi a carta deixada por Jacinto de Ornelas à esposa. Ele suicidou-se 2 meses depois de obter a liberdade, auxiliado no gesto sinistro pelo filho mais jovem. O menino, na inocência dos seus 5 anos de idade, entregou ao pai, a pedido dele, o punhal que serviu de instrumento para o suicídio. Maria Magda retornou à aldeia natal com os filhos, desolada e infeliz. Nunca mais, Ivone, até o momento em que escrevo estas páginas de memórias de um suicida, nunca mais pude vê-la ou obter notícias dela. E já se passaram 3 séculos. Ah, meu Deus! 3 longos séculos. Após breve intervalo, a comovente aula de Epaminondas continuava. Camilo ainda permanecia atado ao extraordinário aparelho no mundo espiritual. O arrependimento não tardou a iniciar a reação em meu ser. Nunca mais, desde então, obtive tranquilidade sequer para dormir. A imagem de Jacinto de Ornelas, martirizado e cego, perseguia meu espírito por toda parte. Creio que meu desejo de regeneração começou no momento em que, entregando Jacinto à sua mulher, havia ajoelhar-se diante dele, cobrindo-lhe as mãos de beijos e de lágrimas. Era um sentimento sublime de amor e compaixão que eu não estava à altura de compreender. Da segunda metade do século XVII até o momento presente, Camilo passou a reparar os crimes que cometeu. Um arrependimento sincero, Ivone, que vem inspirando todos os meus atos, me encorajando a enfrentar todas as desgraças. Desde então, minha luta é apagar da consciência a mancha de tantas perversidades. Avancemos no tempo até a segunda metade do século XIX. Foi nessa época que Camilo se preparou então para a última fase das reparações inevitáveis: a cegueira. Cumpria-me perder de qualquer modo a visão, impossibilitar-me assim de garantir o próprio sustento. Deveria privar-me do trabalho honroso e aceitar o auxílio alheio, o que era humilhante para o orgulho de meu caráter ainda rebelde. Haveria de destruir meus ideais, desejos, ambições, contemplando ao mesmo tempo desabarem meus valores morais e intelectuais. Trocaria minha posição social, aceitando a escuridão de ter os olhos apagados para sempre. Mas é importante que fique bem claro, meus alunos. Cumprirá a ele fazer tudo isso com abdicação e dignidade, atestando respeito àquele mesmo Jesus cuja memória havia ultrajado. Assistentes, podem retirar a faixa da cabeça de Camilo. A aula de hoje está encerrada. Camilo levantou-se amparado pelos bondosos auxiliares de Epaminondas. Estava cansado, aflito, mas lúcido o suficiente para pedir-lhe a palavra. Todos vocês sabem da fraqueza que me atacou ao reconhecer-me cego. Não tive absolutamente forças para o terrível testemunho na hora decisiva da minha reabilitação. Oh, eterna justiça do Criador!
que nos deixa entregues às nossas próprias responsabilidades, protagonistas das ações que cometemos pelo desenrolar das existências. O mesmo horror que Jacinto sentiu pela cegueira, eu também senti 3 séculos depois, irmão Epaminondas. Bem vejo que agora tem consciência disso, meu filho. As angústias, as humilhações, o desespero inconsolável que levou aquele pobre homem ao suicídio também se acumularam em teu espírito, Camilo. E senti-me tão desequilibrado que imitei o seu gesto, tornando-me em 1890 suicida. Exatamente como Jacinto havia sido 2 séculos antes. Permitam-me, senhores, expressar uma dúvida. Pois fale, Belarmino. Quem sabe o próprio Camilo não poderá esclarecê-la. Do contexto deste enredo pavoroso, conclui-se que a Suprema Lei Divina impôs a Camilo cometer um suicídio para sofrer-lhe as consequências? Absolutamente não, meu amigo. A Suprema Lei, firmada na supremacia do amor, da fraternidade, da justiça, não estabeleceria como norma jamais a infração máxima por ela mesma condenada, o suicídio. O que se passou comigo, meus companheiros, foi o efeito lógico de uma causa criada por mim, a revelia da lei soberana que rege o universo. Então, seria tudo uma fatalidade? A fatalidade é essa criação nossa, gerada pelos nossos erros e inconsequências através dos tempos. Acreditem ou não, a triste história da humanidade com suas desgraças, que conhecem tão bem, aí está diariamente afirmando exemplos idênticos ao que acabo de reviver. Pois como ensinou Jesus, mestre divino, a cada um de acordo com suas obras.